Nós já tínhamos atingido uma marca de 350 pessoas por domingo no buffet e não cabíamos mais lá. O nosso tempo naquele local havia se esgotado. No buffet a gente não tinha mais condição de continuar e a Sigrid me liga para mostrar um prédio que ela havia encontrado na região do Paineiras. Isso aqui era uma academia de ginástica de uma amiga minha e eu era aluna aqui. Então eu achei o máximo, imagina. Ela falou assim, você precisa ver esse prédio. Esse prédio foi feito por uma igreja. Me parece que o arquiteto que pensou no desenho, né, na ideia, pensou em fazer uma academia como se fosse um templo grego. E a gente começa a sonhar com a possibilidade de fazer a mudança. Nós alugamos aquele prédio, fizemos muitas reformas ali. Muita gente da igreja foi lá para ajudar a pintar, varrer, o que desse para ajudar a fazer. Eu lembro até que ninguém foi chamado para ajudar, veio muito voluntário. Eu lembro que a hora que eu cheguei, eu encontrei o Noadir, que olhou para mim, eu acho que ele pensou assim, nossa, a Nena veio, sabe? Aí eu encontrei o Ricardo e a gente estava carregando cadeira, ninguém estava medindo força, estava todo mundo querendo ajudar. Ficou bonita a reforma que a chácara fez nesse espaço. Em 2005, creio que abril de 2005, nós nos mudamos para o Paineiras. Depois de tudo preparado, tivemos o nosso primeiro encontro de adoração e reflexão no Paineiras, e eu lembro que o nosso primeiro encontro ali foi um verdadeiro desastre. Por quê? Porque o lugar estava repleto, tinha muito mais gente do que comportava o lugar, o estacionamento ficou entupido. Eu lembro da questão do ar-condicionado que não funcionava, né? Que tinha uma expectativa de que ele funcionasse, o lugar aqui é muito fechado, muito abafado, né? Então... Uma grande dor de cabeça desde o início, foi difícil. Na verdade, nós não tínhamos ar-condicionado, nós tínhamos um sistema de captação, né, que era a Ecobrisa. E esse sistema ele não funcionou como deveria funcionar. E eu me lembro várias vezes do Fred, do Éder também, saindo no domingo, correndo para comprar gelos grandes, né, na fábrica de gelo, para poder jogar dentro da caixa d'água do sistema da Ecobrisa para ver se baixava a temperatura. Para eu que era sonoplasta, tinha uma expectativa toda especial, que era não precisar desmontar e montar o som todo domingo, né? Foi um verdadeiro desastre. Eu pensei, bom, aquelas pessoas que nós convidamos para vir porque o espaço era melhor, elas devem ter achado que foi terrível a experiência, elas nunca mais vão voltar. Mas nós fizemos alguns ajustes, fomos melhorando a coisa, e as pessoas foram chegando. Foi um desafio grande até que a gente conseguiu, depois com esforço, investir num sistema de ar-condicionado eletrônico e mais sofisticado. E chegou um momento que nós tivemos que fazer uma outra mudança. Não cabiam mais as pessoas no nosso encontro às 6 horas da tarde. Então, nós começamos o nosso encontro às 10 horas da manhã. Depois de algum tempo, esse encontro também estava cheio. Nós tínhamos que pensar, talvez, num encontro aos sábados, o que era uma mudança de paradigma. O pastor Ricardo Agreste começou a falar conosco, né, sobre a questão, apresentando esse modelo de multilocal. A mesma igreja em diferentes lugares da cidade, ou seja, a mesma igreja com a mesma liturgia, a mesma pregação em diferentes lugares da cidade. E nós, depois de conversarmos com a liderança da nossa igreja, eles disseram, ok, vamos caminhar nessa direção e vamos começar essa experiência na região de Barão Geraldo. Eu achei o máximo, porque se está dividindo, é porque não cabe. E se não cabe, é porque cresceu. E eu acho que é isso que a gente quer, né? A gente não quer uma igreja cheia de gente, mas a gente quer que muitas pessoas conheçam o que a gente conhece. Não conseguimos um espaço em Barão, mas conseguimos um espaço na região de Alphaville, que era o Careca Sport Center. E começamos o nosso encontro de sábado. Posteriormente, esse encontro passou para o nosso prédio, que hoje está em Barão Geraldo, e acontecia aos sábados.
mas os 3 espaços ficaram repletos e nós precisávamos de um novo espaço. E nós começamos no Hotel Vitória, no Cambuí, no domingo à noite. Servia na recepção, mas não liderava. E eu falei, mas por que eu tô indo pro Cambuí se eu gosto tanto daqui? Mas também achei um desafio e falei, pronto, mais uma vez a chácara está crescendo e eu não acho ruim não. Eu achei realmente um desafio, eu achei uma coisa boa. E se você me falar que vai abrir mais um campo em Indaiatuba, em Paulínia, eu tô achando o máximo. Começamos o campo no Cambuí, o campo do Cambuí aconteceu e encheu novamente e nós começamos um campo no mesmo espaço do Cambuí, mas pela manhã, que nós chamávamos de Chácara Norte-Sul, por estar ali na região da Avenida Norte-Sul. Eu fui para o Cambuí e também tinha pouquíssimas pessoas. E cada dia eu vejo pessoas novas chegando. A gente foi percebendo que a marca da comunidade começou a ser o chácara. As pessoas dizem, eu fui na chácara, ou eu vou na chácara. Quando nós começamos a formar as comunidades multilocais, nós começamos a levar o nome chácara associado à região. Chácara Barão, Chácara Cambuí. E no nosso prédio no Paineiras ficou Chácara Paineiras e assim por diante. Mas nós optamos pela estratégia multilocal pensando em conciliar o melhor dos 2 mundos. O melhor de uma igreja grande é ter recursos humanos, inúmeras pessoas com diferentes dons profissionais, com diferentes formações, recursos financeiros, com o melhor do outro mundo, de uma igreja menor, onde pessoas se conhecem, onde pessoas sabem o nome umas das outras, e assim foi o desenvolvimento da nossa comunidade na cidade de Campinas. Quando nós nos reunimos ainda no buffet Metropolitan, e o Ralph, que era nosso presbítero, mas ele e o William, seu filho, cuidavam da parte de som, num determinado momento eles fizeram algo inovador. Eles começaram a gravar as pregações em MP3. Alguém chega a mim um dia com um CD com mensagens, e ele disse, dá uma olhada nesse CD, e tinha lá mensagens, pastor Ricardo Agreste, Chácara Primavera. Falei, mas onde você conseguiu esse CD? Ela falou, tem vendedores lá no centro da cidade de São Paulo que vende CDs dos pastores e pregadores evangélicos, e suas mensagens estão lá. Quando nós já estávamos no prédio, no Paineiras, eu ia começar uma série sobre família. E eu tinha muita curiosidade em saber como que seria essa série, porque eu tinha passado por problemas de família há não muito tempo atrás. Então eu tinha muito interesse em acompanhar essa série em particular. E aí a primeira pregação que foi feita, eu pensei, meu Deus, é isso, né? É isso, eu preciso ter alguma forma de conseguir passar essa mensagem para frente. Como é que eu faço? As pessoas às vezes não vão vir aqui, mas como que eu faço para que mais outras pessoas possam assistir? E como é que essa mensagem ela é falada, ela é dita aqui e acabou, nunca mais, ninguém mais vai ouvir ela? Como assim, né? E aí eu desci para perguntar para o pastor Ricardo, né? Expliquei para ele, Ricardo, eu filmei o culto, né? Eu gostaria de saber se tudo bem, se eu poderia ter filmado e se eu posso divulgar isso para outras pessoas. Mas ele gravou a mensagem em vídeo e disponibilizou para esse amigo, mas outras pessoas ficaram sabendo e passaram a acessar. Thalita Cumi. Não sei se você existe, mas se existe, está amarrado.
e de repente a gente percebeu o grande potencial das mensagens em vídeo. Então, nós precisávamos de um equipamento para gravar as mensagens em vídeo. E só que não tinha verba, não tinha ainda o dinheiro para financiar essa compra desse primeiro equipamento. A tesoureira da nossa igreja, a Eunice, me chamou e disse assim: olha, Ricardo, uma família pediu para entregar esse envelope e disse que tinha que ser para você. E eu abri o envelope e estava escrito num bilhete que era uma doação para a igreja comprar os equipamentos necessários. E assim nós começamos a transmitir os nossos cultos pela internet. O primeiro cenário que a chácara fez de série, eu pude participar, né? Eu estava envolvido, né? Tanto na reunião da equipe, na decisão de se fazer um banner. Um pouquinho depois, uma pessoa que foi alcançada pelo Evangelho, um piloto de avião que trabalhava na Arábia Saudita e que acessava o nosso site, me mandou um e-mail dizendo: Ricardo, o que está acontecendo? Eu não consigo mais acessar. E ele passou a enviar uma oferta para a gente, para nós comprarmos um pacote para mais 50 pessoas, e o nosso acesso aumentou para 100 pessoas. E gradativamente a nossa comunidade foi crescendo nessa área. Igrejas surgiram a partir desse trabalho que nós passamos a fazer pela internet, e pessoas, o segundo país que mais acessa o nosso site com mensagens é o Chile, onde também nós pudemos plantar igrejas junto com as igrejas chilenas. A chácara nasceu como uma plantação de igreja. O mais rápido possível, ela se envolveu com plantação de igreja. Desde o início, eu acho que Deus colocou essa questão da missão de plantar novas igrejas no cerne, né, da chácara. O início da plantação da igreja de Vinhedo foi muito interessante por ser a minha primeira experiência como plantador, né? E a gente pôde ver nos primeiros meses coisas muito bonitas acontecendo, né? E a chácara, então, o traz de volta. O acolhimento da chácara foi fundamental para eu manter o edifício da minha fé. Eu liguei para um pastor que havia sido meu aluno em São Paulo. Depois de 12 anos ali em Rio Claro, com uma igreja que eu havia plantado, eu entendi que era hora da gente sair de lá. E aí ele concretizou o primeiro projeto de plantação da nossa igreja. A comunidade de Vinhedo, quando foi organizada em igreja, começou a plantação da comunidade presbiteriana em Indaiatuba. E Deus foi colocando as pessoas certas, né? Paralelo com isso, a chácara já estava plantando um trabalho em São Paulo. Meu amigo César Duval, ele disse para mim: Ricardo, eu tenho um amigo em São Paulo e eu queria muito que você conversasse com ele, seria possível? Só que o que aconteceu é que o Guilherme Rocha, quando ficou sabendo disso, falou para mim: mas peraí, eu também tenho amigos em São Paulo que precisam conversar com você. E assim aconteceu. Eu cheguei numa sala que tinha o César, a esposa, o Guilherme, a Ana Maria e mais 3 casais. Eles se apresentaram, estudei com eles um trecho das Escrituras falando sobre o que significa seguir a Jesus. E quando terminou o encontro, eu abri para perguntas, como eu sempre fazia, e logo de cara um deles levantou a mão, e quando ele levantou a mão, eu falei: agora a coisa vai complicar. Ele disse: eu queria saber se nós vamos estudar a Bíblia só hoje ou se nós vamos estudar toda semana. E antes que eu pudesse responder, um outro levantou a mão e ele disse: eu também queria saber se é só para a gente ou se nós podemos convidar os nossos amigos. E o que eu vi acontecer na casa da Ana Maria e do Guilherme Rocha, eu vi pela segunda vez acontecer na minha vida. E daquele grupo nasceu a Igreja Presbiteriana da Vila Olímpia, hoje conhecida como Comunidade da Vila. Isso foi
se multiplicando e a chácara começou a apoiar projetos por todo o país, Santa Catarina, Paraná, estado de São Paulo e interior, no Nordeste, e hoje nós temos aí mais de 70 projetos de plantação de igrejas que foram apoiados pela Chácara Primavera desde 2004, quando nós começamos o primeiro projeto em Vinhedo. Eu me sinto desafiado numa perspectiva dessa visão e dessa intencionalidade, né, contínua que a chácara demonstra na plantação de novas igrejas. Né? Deus colocou na mesma mesa eu e 2 outros amigos que estavam plantando igrejas no Rio de Janeiro, mais o Renato Camargo também. Estávamos num momento de lanche e a gente começou a bater um papo sobre a necessidade de fomentar em outros lugares, em outras cidades, a importância da plantação de novas igrejas. Então foi lembrado de um outro nome, de um outro pastor do Rio de Janeiro, que acabou se unindo a nós, e marcamos alguns fóruns para acontecer em São Paulo, no Rio de Janeiro, e a gente precisava de um nome. E de repente a gente acabou olhando um para o outro, e a gente vai chamar do quê? Centro de Treinamento para Plantadores de Igreja. Com o passar do tempo a gente foi também criando as conferências, né? Inicialmente pequenas, com um pouco mais de 100 pessoas. E de 70 nós passamos para 240 e passamos depois para 300 e poucas pessoas. E hoje essas conferências atingem a cerca de 1.600, 1.700 pessoas. Nós não tínhamos a menor ideia do que Deus ia fazer. Nós simplesmente fomos fiéis ao que nós tínhamos diante de nós naquele momento. O crescimento e a influência vieram da bênção de Deus. Nós só nos preocupamos em cumprir com fidelidade e excelência o que nós podíamos fazer naquele instante.